Fala pessoal, tudo bem? Nesta videoaula a gente vai falar sobre forças magnéticas. E eu queria iniciar a aula realizando 3 demonstrações para vocês sobre forças magnéticas, ok? Então vamos lá. A primeira demonstração que eu vou fazer para vocês está relacionada ao primeiro contato que vocês têm com o magnetismo. Então, eu peguei aqui um ímã de neodímio, essas 5 bolinhas aqui, e coloquei num clips e amarrei esse clips aí nesse suporte de Lego aí para facilitar a visualização, ok? Então, quando a gente aproxima um objeto composto de ferro, por exemplo, o que acontece é que o ímã, né, atrai, né, o objeto, ok? Então sempre há uma força de atração entre um ímã, né, e um objeto composto de ferro, por exemplo. Além disso, este material de ferro, o clips, também vai virar um ímã. Então, se eu pegar aqui o meu clips, que não é magnético, e encostar nesse clips magnético agora, eu tenho a atração entre os clips. Ok? Bom, esta é a primeira demonstração. A segunda demonstração é sobre o comportamento dos ímãs na superfície da Terra. Então, este ímã aqui, ele sempre está apontando para o norte, né, o norte da Terra. Então, vou dar uma parada aqui, eu vou girar aqui o suporte, vocês vão ver que o ímã ele não muda o lugar onde ele está apontando, a sua orientação permanece a mesma. Veja lá, eu estou rotacionando o suporte e ainda assim o meu ímã está orientado para o norte da Terra. Bom, o que está acontecendo, né? Este ímã ele está sempre apontado para o norte, ele está sempre alinhado, na realidade, para um campo magnético terrestre. Né? O campo magnético da Terra tem 2 polos, polo sul e polo norte. O polo norte geográfico vai corresponder ao polo sul magnético. Então, o polo norte deste ímã aqui sempre vai apontar para o polo sul magnético da Terra, que fica no norte. Ok? Este campo magnético da Terra ele é de intensidade baixa, tá? E eu vou falar mais sobre o campo magnético da Terra durante a aula. A terceira demonstração que eu quero fazer para vocês tem a ver com a relação entre um fenômeno magnético e um fenômeno elétrico. Então, eu vou reposicionar aqui a haste e vou fazer o seguinte, ó. Este ímã está aqui apontado para o norte, né? Está parado. Vou pegar um fio de cobre. Aqui está o fio de cobre. E vou passar uma corrente por esse fio de cobre aqui. E a gente vai ver o efeito da corrente, né, que é um fenômeno que envolve o movimento de elétrons, nesse meu ímã permanente aqui. Vamos ver o que acontece? Então, eu vou colocar aqui, ó, esse fio é de cobre, ele não sofre atração aqui pelo ímã permanente. Eu vou segurar aqui meu fio e vou aplicar uma corrente usando essa pilha de 1,5 volt. Atenção! Viram? Vou fazer mais uma vez. Então, essa corrente, né, além de fazer rodar este ímã, ele atrai. Né? A corrente está atraindo este ímã permanente. Agora, a gente vai fazer a descrição de cada uma das demonstrações mostradas anteriormente.
A primeira demonstração foi da força magnética de um ímã permanente sobre um material ferromagnético. O ímã permanente, na teoria eletromagnética, ele é chamado de dipolo magnético. Então isso aqui, o ímã permanente, é um dipolo magnético. Então, em magnetismo, o menor elemento que podemos encontrar dotado de propriedades magnéticas é o dipolo magnético. Em eletricidade, a gente tem um elemento ainda mais básico, que é a carga elétrica, né? Então, na eletricidade a gente tem a carga elétrica, né? Uma carga de sinal positivo junto com uma carga de sinal negativo formam um dipolo elétrico, né? E aqui no magnetismo a gente chega diretamente no dipolo magnético, né? Então o dipolo magnético ele é formado pelos polos norte e sul, seria esta representação aqui, né? Como vocês conhecem, uma barrinha. Então o polo norte e o polo sul, né? Isso aqui é a representação gráfica de um ímã. Só que a diferença é que no magnetismo esse norte nunca é encontrado sozinho. O norte e o sul nunca são encontrados isoladamente. Eles estão sempre juntos, né, formando um dipolo magnético. Então é como se o dipolo magnético fizesse o papel dos tijolos aí na construção da interação magnética. Tá? Eu não posso ter uma parte menor do que isso aqui, né? Não posso ter uma carga magnética, não existe cargas magnéticas isoladas no mundo. Tá? Então aqui, de cara, a gente sai com a primeira característica do campo magnético, da interação eletromagnética, que é, né, a não existência de monopolos magnéticos. Então, a primeira característica aí da força magnética, não existem cargas monopolos, vou colocar entre parênteses monopolos magnéticos. Então sempre a gente começa do dipolo. Tá? Bom, então esse ímã permanente é um dipolo magnético e a gente viu ele atraindo um material ferromagnético, né? O material ferromagnético é um material que possui uma magnetização muito intensa, ou seja, o dipolo magnético vai agir sobre o material, né? E esse material vai virar um dipolo magnético também. Ok? Então, materiais compostos dos seguintes elementos, né? De ferro, níquel, cobalto, e outras substâncias, né? Mas principalmente, né, esses materiais que contêm esses elementos ferro, níquel e cobalto, eles têm essa propriedade aí, né, o ferromagnetismo. Então, o ferromagnetismo é um dos tipos de magnetismo nos materiais que a gente pode encontrar. Tá? Existem outros dois tipos de magnetismo, eu tenho o paramagnetismo e o diamagnetismo, e a gente vai falar sobre esses fenômenos do magnetismo em materiais em uma aula separada. Então aqui a gente descreve essa atração do ímã permanente num clipe feito de ferro como sendo um dipolo magnético, né, exercendo uma magnetização nesse material. E aí, a partir desses dois dipolos criados, existe a atração de origem magnética. Ok? Então, assim como na eletricidade, uma carga ela vai gerar um campo elétrico, um dipolo magnético vai gerar um campo magnético. O campo magnético a gente vai representar pela letra B maiúscula, então campo magnético. O campo B é medido em Tesla, a unidade do campo magnético é o Tesla, representado pela letra T maiúscula. Então a gente viu que um dipolo magnético, na realidade, ele vai ter um campo magnético,
esse campo magnético vai magnetizar o material ferromagnético. O material ferromagnético, por sua vez, vai se transformar em um dipolo magnético. E aí a atração entre esses dois dipolos ocorre. Ok? A segunda demonstração tem a ver com a presença de um campo magnético na superfície da Terra. Então, a segunda demonstração, a gente tem um ímã permanente, né? Ou seja, é um dipolo magnético. Então, é um dipolo alinhado em uma determinada direção, para o norte, no caso. Então, se eu tenho um dipolo magnético, né? O dipolo magnético tem a característica do ímã permanente que eu mostrei. E a gente deixa ele solto, longe de outros campos magnéticos. Esse dipolo magnético ele vai ficar alinhado, eventualmente, com um campo magnético que é característico do planeta Terra. Então, o planeta Terra ele tem um campo magnético. Eu vou desenhar a Terra aqui. Né? Em uma projeção da tela, as linhas de campo magnético, né, vão ser essas aqui. Ó. Eu tenho aqui a parte de cima, que é o polo norte geográfico, ok? Então, as linhas de campo de um dipolo magnético, né, em particular o dipolo magnético da Terra, eles partem do polo norte magnético, ok? Que fica no polo sul geográfico. Então eu tenho várias linhas aqui saindo aqui do polo sul, mais ou menos assim. Então essas linhas estão saindo do polo norte. As linhas estão em todo o espaço aqui e essas linhas chegam aqui no polo sul. Então eu tenho aqui o polo sul magnético da Terra, localizado no polo norte geográfico, ok? E aí, em algum lugar do espaço, elas se unem. Essas linhas aqui se unem com as linhas de baixo aqui. Então, tenho mais ou menos esse esboço aqui. Ó. Essa aqui é mais ou menos a descrição do campo magnético terrestre. E essa descrição aqui é muito similar a um dipolo usual, só que é um dipolo bem grande, né, de proporções aí, do tamanho de um planeta. Então aqui do lado eu vou colocar uma projeção aqui na superfície, vou pegar uma vista superior da superfície terrestre, ok? Aqui está. E eu vou colocar as linhas de campo na superfície da Terra. As linhas de campo magnético na superfície da Terra elas são bem uniformes. Ó. As linhas são mais ou menos deste tipo aqui. Ó. Então, as linhas de campo magnético são igualmente espaçadas. As linhas de campo magnético saem do polo norte magnético e chegam aqui no polo sul magnético. Então, para quem está aqui na superfície da Terra e a direção norte está, por exemplo, para cá, então as linhas de campo magnético próximas à Terra estão justamente apontando para cá. Como vocês podem fazer a associação aí entre as duas figuras. Aqui, né? Então, as linhas de campo elas saem daqui e vão para cá, então elas estão apontando aqui para o norte geográfico, né? Que no fundo, né, é o polo sul magnético. Quando eu coloco um dipolo magnético aqui neste campo magnético, ele tem, eu vou representar aqui o dipolo magnético com a cor rosa aqui. Então, o dipolo magnético, se ele estiver, por exemplo, a um ângulo, digamos, este ângulo aqui, o que vai acontecer com esse dipolo magnético? Então, acontece algo muito similar com a interação entre um dipolo elétrico e um campo uniforme. Tá? O campo magnético ele não vai nem atrair nem repelir esse dipolo magnético e ele vai apenas aplicar um torque. Então, o torque aplicado a um dipolo magnético vai ter a seguinte expressão. O torque vai ser igual
ao momento de dipolo, que é como a gente mede, né, como a gente quantifica esse dipolo magnético, é representado por um m minúsculo, momento de dipolo, produto vetorial com o campo magnético. Ok? Então, aqui o meu m é o momento de dipolo. Nesse primeiro momento, a gente não vai se preocupar com o cálculo deste momento de dipolo aqui magnético, né? Gostaria primeiro que vocês prestassem atenção no comportamento qualitativo de um dipolo magnético na presença de um campo magnético constante, ou melhor, campo magnético uniforme. Ok? Então, a ideia do funcionamento da bússola é justamente esse, né? A bússola ela tem uma agulha e ela está magnetizada. Essa magnetização da agulha se manifesta através da existência de um dipolo magnético, ela tem um momento de dipolo, e quando o campo terrestre, o campo magnético terrestre, né, age sobre essa agulha, mas nenhum outro campo age sobre esse dipolo, essa interação entre o campo magnético da Terra e o momento de dipolo faz com que a agulha se alinhe ao polo sul magnético ou ao polo norte geográfico. Ok? Então essa aqui, né, é a explicação da segunda demonstração. Vamos agora para a terceira demonstração. Uma corrente atraindo um dipolo magnético. Então, né, a gente tem aqui a relação, né, a primeira relação entre magnetismo, né, e a eletricidade. Então, há alguns séculos atrás, esses dois fenômenos eles eram totalmente separados, né? Então, com o desenvolvimento da ciência, a gente foi achando relações entre esses dois fenômenos, né? E a primeira relação que a gente vai mostrar aqui, né, entre eletricidade e magnetismo é justamente essa, né? Uma corrente elétrica, né, exerce força sobre um dipolo magnético, né? Como que acontece isso? Então, o dipolo magnético aqui, ele vai sofrer atração. A gente já viu que o dipolo magnético sofre atração de um campo magnético de outro dipolo magnético, e o dipolo magnético também sofre torque, né, na presença de um campo magnético uniforme. Aqui no caso, né, quando eu aciono uma corrente próximo a um dipolo magnético, houve uma atração, né? Ele teve o torque, teve uma mudança de orientação, mas também teve uma atração. Então, tudo leva a crer que uma corrente forma, né? Uma corrente é uma maneira de gerar um campo magnético. Então, a gente tem aqui a característica número 2 do magnetismo, que é a seguinte: correntes geram campos magnéticos. Então, este estudo aqui, ele foi conduzido por diversos cientistas, né? Mais notadamente, né, foi estudado por Ampère. Então, na próxima aula, a gente vai mostrar justamente, né, como que uma corrente, né, qual que é o campo gerado por uma corrente elétrica. Então, a gente vai fazer o estudo mais quantitativo desse campo gerado por uma corrente através da lei de Ampère. Bom, correntes são cargas em movimento. A corrente se caracteriza por um fluxo de cargas aí no espaço. Então, a corrente elétrica, né, pode gerar um campo magnético, né, assim como um momento de dipolo. No magnetismo, a gente pode representar o dipolo magnético como sendo formado por um circuitinho loopzinho de corrente. Então, a gente pode representar um dipolo magnético
através da representação clássica que vocês já conhecem desde o ensino médio, né? Que é de uma barrinha composta dos polos norte e sul. Então a gente tem isso aqui, né? Norte e sul. A gente pode representar por um vetor. E esse vetor vai ter módulo e direção, né, com um valor igual ao momento de dipolo. Então eu tenho um vetor com momento de dipolo m, ok? E posso representar também um dipolo, né, como sendo um momento de dipolo gerado por um loop de corrente. Então eu tenho aqui uma corrente, né? A corrente está indo nessa direção aqui. Então o meu momento de dipolo também vai ser um momento de dipolo normal a essa superfície aqui. Então eu tenho isto aqui. Então eu vou colocar aqui a minha corrente com outra cor, verde, por exemplo. Esta aqui vai ser a corrente. Então esse loop de corrente aqui, ele pode representar um dipolo magnético. Então, para título de comparação, aqui estão as linhas de campo magnético para um dipolo magnético, ou seja, tanto faz a gente representar por um ímã composto de polos norte-sul, ou um vetor, né, representando o momento de dipolo magnético. O campo magnético gerado por esse dipolo vai ser desta forma aqui, ó. Então, é um esboço muito similar a um campo magnético terrestre, por exemplo. Notem que todas as linhas que saem aqui de um polo, por exemplo, o polo norte, né, elas vão terminar no polo sul. Né? Não existe nenhuma linha, por exemplo, para o infinito, né? Exceto essa linha aqui, ó, essa linha vertical aqui, né? Que ela nunca vai encontrar de volta outra respectiva linha aqui do polo sul. Mas todas as outras linhas elas se encontram. Né? Já aqui na direita, abaixo dessa representação aqui de um momento de dipolo gerado, né, por uma corrente, por um loop de corrente, né, temos aqui um dipolo também bem similar, né, porém aí eles têm uns efeitos aí de tamanho. A corrente aqui ela está indo no sentido, né, no sentido mostrado aqui na figura, né, ela está saindo do plano da tela aqui neste ponto, está entrando no plano da tela neste ponto aqui, né, e o formato geral desse campo magnético gerado por esse loop de corrente é muito similar a de um dipolo magnético, né? Exceto pelo fato do raio desse pequeno laço aqui de corrente, existem alguns efeitos aqui que a gente não percebe quando vai avaliar um dipolo tradicional. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, um loop de corrente com um raio bem pequeno, a gente vai se aproximar cada vez mais aqui do comportamento de um dipolo magnético usual. Então, vamos fazer um resumo do que a gente viu até o momento sobre forças magnéticas. A gente viu, então, que a estrutura básica das interações magnéticas é o dipolo magnético. O dipolo magnético, então, ele vai ter um campo magnético que vai ser medido em unidades de Tesla. Né? Esse campo magnético, então, ele é capaz de, por exemplo, magnetizar um material. Então, no caso de materiais magnéticos, normalmente, né, conhecidos aí do cotidiano, estamos nos referindo a materiais ferromagnéticos, né, no qual a magnetização é muito intensa. Baseado na descrição de um ímã permanente, contendo polos norte e sul, que
eles nunca são encontrados separadamente. A gente tem a primeira característica aí dos campos magnéticos que é a seguinte, que não existem cargas magnéticas ou que não existem monopolos magnéticos. Então essa é a grande diferença entre um campo magnético e um campo elétrico, né? A primeira grande diferença aí. A segunda demonstração, né, mostra a ação de um campo magnético, seria o campo magnético da Terra, em um dipolo magnético. Então o dipolo magnético ele tende a se alinhar a um campo uniforme. Então esse alinhamento vem de um torque, né? Então o campo magnético aqui na superfície da Terra ele é bem uniforme. Então eu tenho o campo magnético da Terra aqui agindo sobre o dipolo magnético. A gente vai representar a intensidade do dipolo magnético através do seu momento de dipolo. Então o torque, aqui faltou um sinal de vetor. O torque vai ser justamente o momento de dipolo, né, produto vetorial com o campo magnético. E a gente fez aqui a descrição aqui do campo magnético da Terra, um esboço aí, né? A Terra, então, ele possui um grande dipolo, tá? A Terra sendo um grande dipolo, onde o polo norte magnético está aqui localizado aproximadamente, né, próximo do polo sul geográfico, né? Então a gente tem essa inversão aí de nomes, né? O norte geográfico é, na realidade, o polo sul magnético. Na terceira demonstração, a gente viu a primeira relação entre magnetismo e eletricidade. Então, ao aproximar uma corrente de um dipolo magnético, houve uma força de atração. Então, o dipolo magnético, né, estava lá isoladamente, quando de repente apareceu uma corrente, né? Eu fiz gerar uma corrente através de uma pilha de 1,5 volt e houve a interação magnética, houve uma força magnética. E por essa demonstração a gente conclui que correntes, né, também geram campos magnéticos, assim como os dipolos magnéticos, assim como os ímãs permanentes. Por fim, eu mostrei aqui o esboço de um campo formado por um dipolo, né, um dipolo magnético. Aqui a gente tem um dipolo normalmente representado aí por uma flechinha, né, indicando aí a sua intensidade. Então o momento de dipolo é apontar aqui para cima. E as linhas de campo saem do polo norte e chegam no polo sul. Aqui eu tenho a representação de um dipolo magnético utilizando um loop de corrente, né? Então, notem a similaridade aí das linhas de campo, né? Eles são muito similares qualitativamente. O dipolo magnético é muito bem representado por um loop de corrente. Nós já vimos, para o caso da eletricidade, que a força agindo sobre uma carga elétrica, então eu vou colocar aqui a força elétrica, vai ser igual a carga vezes o campo elétrico. A gente viu pela demonstração que existe uma relação entre magnetismo e correntes, ou seja, cargas em movimento. Então, não é de se estranhar que uma carga elétrica em movimento possa ser atraída ou repelida por um campo magnético, né? E de fato isso acontece, né? A força magnética sobre uma carga elétrica ela é dada pela carga elétrica vezes a sua velocidade, produto vetorial com o campo magnético. Essas duas expressões formam a chamada força de Lorentz. Então a força total, a gente vai chamar simplesmente de F, que é a força de Lorentz, vai ser igual a Q, que multiplica o campo elétrico mais o produto vetorial entre a velocidade da carga e o campo magnético.
Okay? Essa, então, é a chamada força de Lorentz. Bom, vamos fazer um exemplo, então, utilizando esta expressão aqui. A gente tem a seguinte situação. Então, considere um elétron com uma velocidade de 5 metros por segundo na direção I, ok? Em uma região com um campo magnético constante na direção J. Digamos, um campo aqui de 1 Tesla na direção J. Calcule a força sobre o elétron. Bom, então aqui a gente tem o seguinte, né? Vou representar aqui o meu sistema de coordenadas da seguinte maneira. Vou colocar aqui o eixo X na horizontal. Vou colocar o eixo Z aqui na vertical. E eu vou colocar o eixo Y entrando no plano da tela. Então, vou colocar aqui. O eixo Y vai ser um plano, vai ser a direção, né, entrando no plano da tela. Então, eu tenho aqui o movimento do elétron. Vou desenhar o elétron aqui de verde. Meu elétron está aqui. E ele vai ter uma velocidade aqui de 5 metros por segundo. Ok? E ele vai atingir aqui uma região com um campo magnético uniforme na direção Y. Então, vou representar aqui o meu campo magnético. Né? O campo magnético aqui na direção Y de 1 Tesla, ele vai entrar no plano da tela. Então, vou representar este campo magnético aqui em verde. Eu vou colocar em rosa aqui. Então, eu vou representar esse campo magnético aí. Eu vou representar na cor rosa, entrando no plano da tela. Então, eu vou representar por um X aqui, ó. O X significa, né? Se vocês entenderem como sendo uma flecha, né? A flecha entrando, eu mostro a parte de trás da flecha. Se eu tivesse pontinhos, né? Seria a ponta da flecha. Então, eu estaria saindo, né? Então, aqui no caso, o campo magnético está entrando no plano da tela. Então, eu tenho um campo magnético desta maneira aqui, ó. Esse é um campo magnético uniforme. Então, qual será a força que age sobre esta carga aqui, ó? Então, eu tenho que, segundo a expressão de Lorentz, né, para a força de Lorentz, eu sei que F é igual a Q, que multiplica E mais V vetor B. Eu não tenho campo elétrico, então não vou precisar me preocupar aqui com esse campo elétrico. A carga do elétron eu tenho. A carga do elétron que é menos E. O E é zero. A velocidade vai ser 5 na direção I. Produto vetorial com 1 na direção J. Então, a gente conclui que a força sobre essa carga em movimento vai ser igual a menos, né, I vetor J da K. Então, eu tenho aqui menos 5E. Na direção K, ou seja, na direção J. Então, a força exercida nesta carga aqui, nesse elétron em movimento, vai ser uma força para baixo, com intensidade aí 5 vezes a carga do elétron. Bom, de maneira geral, a gente pode analisar o movimento de um elétron com uma velocidade genérica. Vamos representar agora o campo magnético aí em uma dada direção. Digamos, a direção aqui está saindo aqui do plano da tela.
com uma velocidade v, nessa direção mesmo, né? V na direção I, por exemplo, vamos supor. E eu tenho as direções aqui do meu sistema de coordenadas. Eu tenho x aqui, y aqui e o z saindo do plano da tela. A gente pode calcular, por exemplo, qual que vai ser a trajetória desse elétron aqui neste campo magnético, né? Como que a gente pode fazer isso? Então, sabendo que a força somente com o campo magnético é dado por Q, que multiplica V vetor B, a gente obtém o seguinte: Q é menos E, que multiplica V na direção I, produto vetorial com B constante na direção K. A gente tem que a força agindo sobre o elétron vai ser igual a I vetor K vai dar menos J. Então, em módulo, eu tenho EVB na direção J. Né? Então, eu tenho o vetor aqui, a força vai estar apontada nesta direção aqui, ó. A força magnética vai estar apontada na direção positiva aqui em Y. Então, essa vai ser a força. Bom, quando a força começar a agir aqui nessa partícula, essa força aqui na direção perpendicular à direção da trajetória, ela vai ser, na realidade, ela vai causar uma mudança na direção da velocidade dessa partícula aqui. Né? Bom, quando a força for agir aqui, né, a força agindo na direção perpendicular à trajetória, ela é a força centrípeta, ok? Então, se a gente igualar esta força aqui com essa expressão aqui, e a gente igualar a força com a segunda lei de Newton, o que a gente obtém? Então, vamos continuar aqui. Então, a força é igual a ma, né? E se a aceleração diz respeito à aceleração centrípeta, eu tenho que A é igual a V quadrado sobre R, né? Onde V é a velocidade do objeto e R é o raio de curvatura da trajetória. Né? E aqui, no instante que ele entra no campo magnético, ela tem direção J. Combinando essas duas expressões aqui, no instante que ele entra nesse campo magnético, em que o elétron entra nesse campo magnético, eu tenho o seguinte: mv quadrado sobre r é igual a evb. Então aqui eu obtenho o seguinte, ó, o raio de curvatura dessa trajetória que esse elétron vai adquirir vai ser igual a mv sobre eb. Então, quando o elétron atingir essa região aqui de campo magnético, ele vai sofrer essa força aqui que vai ser na direção perpendicular à velocidade. A velocidade ela vai se manter em módulo e vai mudar de direção. O elétron vai começar a ter uma trajetória curvilínea. Eu vou indicar a trajetória aqui na cor laranja. Então, eu vou ter essa trajetória aqui. Ó. Inicialmente está retilínea. Começou a ter campo magnético, ele vai sofrer um desvio.
Se eu pegar, por exemplo, o elétron nesta posição, então vamos pegar aqui o elétron. Nesta posição aqui, o elétron tem a velocidade aqui nesta direção. A velocidade sempre tem direção, sempre tem a direção da trajetória, ok? Ela é sempre tangente à trajetória. E a força vai ser ainda perpendicular à velocidade. Então a força vai ser aqui. Então vocês notem que a trajetória realizada por esse elétron vai ser uma trajetória circular, enquanto houvesse campo magnético aqui. E o raio de curvatura dessa trajetória é dado justamente por essa expressão aqui, ó. R é igual a mv sobre EB. M aqui é a massa do elétron, V é a velocidade do elétron, E é a carga do elétron e B é a intensidade do campo magnético. Este resultado aqui ele pode ser generalizado para qualquer partícula carregada, né? Então a gente pode fazer a generalização aqui do raio. Então generalizando. Aqui vamos colocar aqui, vamos deixar específico para o movimento do elétron. Então aqui esse m aqui eu vou substituir por me aqui. Então vou colocar o pequeno índice e aqui para a massa do elétron. Então esse é o resultado do raio de curvatura aqui para o elétron se deslocando em um campo magnético, né? Para uma partícula qualquer, então partícula em geral, a gente tem essa expressão aqui, né? Que o raio de curvatura é igual à massa da partícula vezes sua velocidade dividido pela carga dessa partícula vezes o campo magnético. Então, se essa partícula ela está realizando aqui um movimento circular uniforme, a gente pode definir aqui a velocidade angular dessa partícula nessa trajetória, que é igual a V sobre R. Então, substituindo aqui, V sobre R é igual a QB sobre M. Mas sabemos que o ômega é igual a 2π sobre T, né? Onde T é o período aí desse movimento circular. Então, esta frequência angular aqui, se a gente quiser achar a frequência, basta a gente pegar o ômega e dividir por 2π. Então, ômega sobre 2π é igual a QB sobre 2πm. Né? E essa frequência aqui é chamada frequência ciclotron. Então, esta é uma maneira da gente identificar partículas em um acelerador. Né? A gente sabe aqui que o campo magnético a gente controla. Então, observando essa frequência aí de como que essas partículas realizam o movimento aí circular, analisando essa frequência, a gente tem como saber aqui a razão entre a carga da partícula e a sua massa. Então, uma maneira muito engenhosa aí da gente identificar que tipo de partícula a gente está trabalhando aí, que tipo de partículas que nós estamos observando. Esta expressão aqui, ela também é bastante útil para a gente identificar, a gente calcular o momento linear de uma partícula em um acelerador de partículas. Né? Então, se a gente identificar aqui mv como sendo p, né? Então, momento linear é igual a mv, a gente tem que momento linear é igual a carga da partícula vezes o campo magnético vezes o raio de curvatura. Então, a gente controla o campo magnético,
A gente sabe a carga de uma partícula que a gente está estudando, por exemplo. Se a gente determinar o raio de curvatura, a gente tem o momento linear da partícula. Então a gente vê que o campo magnético serve um propósito muito importante aí para o estudo das partículas elementares. Essa interação que envolve movimento de cargas, né, em um campo magnético, ela é bastante peculiar, né? É uma força que age aqui na perpendicular aqui do movimento da partícula, né? Essa força age na direção perpendicular aqui do movimento da partícula. E isso tem implicações bastante interessantes, né? Por exemplo, a gente pode identificar aqui tanto o momento linear das partículas, como a razão carga-massa delas. Então, pessoal, essa aula fica por aqui. Muito obrigado e até a próxima.